Projeto Integrador de Gestão da Manutenção Industrial. Eu sou o autor, Diego Albertoni. Bem, em resumo, esse trabalho apresenta resultados da aplicação de um plano de manutenção preventiva, baseado na metodologia MCC, manutenção centrada na confiabilidade, numa prensa hidráulica na empresa Sorotec, tá? Após diagnóstico de falhas recorrentes e dos componentes mais críticos, foram implementadas ações como inspeções sistemáticas, trocas preventivas de peças, padronizações e procedimentos de uso de ferramentas como FEMEA e matriz de criticidade. Uma breve introdução: a Sorotec atua na cidade de Sorocaba. Ela sofre com falhas recorrentes na prensa hidráulica, Essas falhas geram paradas emergenciais e aumentam os custos. A empresa já aplica manutenção preventiva, mas o resultado ainda não são satisfatórios. A prensa hidráulica ela é essencial para o processo de estampagem, é um dos ativos mais críticos da planta. Esse trabalho ele dá sequência num projeto de manutenção da empresa com foco na aplicação e avaliação da metodologia MCC, que prioriza a prevenção de falhas. Após o diagnóstico dos principais problemas, foi elaborado um plano com FEMEA e matriz de criticidade. Agora nós buscamos validar essas ações, acompanhar os indicadores e medir a redução das corretivas e dos custos. O nosso objetivo é avaliar o desempenho do plano de manutenção implementado na prensa hidráulica, da empresa Sorotec, com base na metodologia de manutenção centrada na confiabilidade. Nossos objetivos específicos visam o aumento do MTBF em pelo menos 70% e reduzir o MTTR em no mínimo 50% em 3 meses, elevando a confiabilidade e a eficiência do equipamento. Também buscamos elevar o MTMF para acima de 85% e reduzir 60% as corretivas emergenciais e cortar os custos mensais com manutenção em pelo menos 50%, com base na aplicação da metodologia MCC. Falando um pouco da metodologia, realizamos um estudo de caso na Sorotec, aplicando a manutenção centrada na confiabilidade em uma prensa crítica, Coletamos dados via CMMS, usamos os indicadores como MTBF e MTTR, aplicamos o FEMEA com foco nos modos de falhas críticos e analisamos os custos antes e depois da implementação, seguindo as normas da NPR 5462 e a ISO 14224. O desenvolvimento da Sorotec, a prensa hidráulica vinha sofrendo falhas frequentes, como MTBF baixo e MTTR alto e altos custos corretivos. Isso evidenciou uma manutenção reativa e ineficiente. Por isso foi adotado o MCC para aumentar a confiabilidade da máquina, reduzir as falhas emergenciais e equilibrar as ações corretivas e preventivas. Antes de definir a estratégia de manutenção, nós aplicamos a matriz de criticidades nos principais componentes da prensa hidráulica, considerando o impacto na produção, a frequência de falhas e o tempo de reparo. Os dados foram coletados com CMMS, o histórico de falhas e entrevistas técnicas. Cada critério recebeu uma nota de 1 a 5, gerando uma pontuação que classifica os componentes críticos, médios ou poucos críticos, conforme mostrado aí na tabela 1. Aplicamos o FEMEA nos componentes mais críticos e médios para priorizar as falhas e definir ações corretivas com base no RPN. Após a implementação, analisamos as falhas remanescentes, identificamos causas raiz não tratadas e itens fora do plano preventivo e erros operacionais da produção. Com base nos fatores de severidade, ocorrências de detecção e calculamos o RPN, usando uma ferramenta FEMEA, para priorizar o equipamento-chave.
Realizamos alinhamentos com as áreas de produção, engenharia, qualidade e manutenção, garantindo uma decisão integrada, né, e focada nos objetivos da Sorotec. Os indicadores de manutenção foram calculados como a taxa de falha, o MTBF, MTTR, disponibilidade e, por último, a confiabilidade. Após a implementação do MCC, foi feita uma nova análise dos custos mensais da prensa, né, conforme a tabela 3 apresentada aí. Foram consideradas 3 categorias, né, a mão de obra, com um custo de R$ 150 a hora, a peças de reposições com base nas notas fiscais e perdas de produção calculadas pelo tempo de parada multiplicado pelo valor da hora parada, que foi considerado um valor de R$ 500 a hora. E como resultado final aí de todo esse projeto e desenvolvimento, após a implementação do plano de manutenção baseado na metodologia MCC, o MTBF ele aumentou de 180 para 320 horas, indicando que as falhas estão ocorrendo com menor frequência. O MTTR reduziu de 10 para 4,2, evidenciando uma maior agilidade na equipe na execução de reparos. A disponibilidade do equipamento subiu de 94% para 97%, contribuindo diretamente ao aumento da produção, da produtividade. E o TMF atingiu 88%, o que demonstra que a maioria das manutenções preventivas estão sendo realizadas dentro do prazo da eficácia. E por último, houve uma redução expressiva no custo de manutenção, né? Perdas de produção e reposição de peças. O custo total caiu de 55 mil para 21 mil reais, o que representa uma economia aí mensal de 34.500, ou 62,16%. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.